Olá, pessoal! Vamos aprender um pouquinho nesta aula a respeito de potência elétrica. Como que é feito o cálculo de potência elétrica? Vamos lá? Afinal de contas, o que é potência elétrica? A potência elétrica é a quantidade de energia elétrica consumida ou gerada por segunda de um determinado equipamento. Nós temos aqui a imagem representando um circuito elétrico com uma fonte geradora de energia, pode ser uma bateria, e uma carga, no caso aqui, uma lâmpada. Então, neste caso, nós temos aqui um circuito em que uma lâmpada irá consumir energia elétrica nesse circuito. Vamos entender um pouco mais a respeito. Como que é definida a fórmula de potência do cálculo da potência elétrica? Nós temos então o P de potência, que é igual a U vezes I. O P é definido potência em watts, o U ou V é igual a tensão em volts, e o I corresponde à corrente elétrica definida em amperes. A unidade de medida de potência elétrica no Sistema Internacional de Unidades de Medida. Esse I é o watt. Podemos observar também como são definidas as unidades comuns. Por exemplo, 1 kW é a mesma coisa que 1000 watts, ele corresponde a 1000 watts. 1 megawatt é a mesma coisa que 1 milhão de watts. Por exemplo, temos um chuveiro de potência elétrica de 5000 watts. Neste caso, ele vai consumir 5 kJ de energia por segundo. Vamos para um exemplo prático. Um ferro elétrico alimentado com 220 volts, consumindo uma corrente de 5 amperes. Aplicando a fórmula de potência, nós temos então potência é igual a tensão vezes corrente. Neste caso do exemplo, 220 volts vezes a corrente, 5 amperes, que dá o resultado de 1100 watts. Para este ferro elétrico, a potência dele será de 1100 watts. Quais são as diferenças entre potência e energia? A potência é definida pela velocidade de consumo de energia, e a energia é a relação da potência vezes o tempo. Em outras palavras, podemos definir então pela seguinte forma: é em watt-hora ou quilowatt-hora, e T em horas. A unidade de medida padrão do Sistema Internacional de Medidas para Energia é o Joule, representado pela letra J, e nós temos então a fórmula para calcular o consumo de potência, definida pelo seguinte: é igual a potência vezes o tempo. Um exemplo, um determinado equipamento com potência de 1000 watts ligado por 2 horas. Então, nós temos a fórmula: energia é igual a potência vezes o tempo, 1000 vezes 2. Aplicando a fórmula, energia é igual a potência vezes o tempo, nós temos então um consumo de 2 kWh. Algumas aplicações no cotidiano. No uso doméstico, podemos ter aqui como exemplo a geladeira de 108 watts, uma lâmpada de LED 10 watts, ar-condicionado 1200 watts e um secador de cabelo 1500 watts. Em resumo, a potência é definida, então, pela relação tensão elétrica vezes a corrente elétrica. Ela é medida em watts e está relacionada ao consumo de energia, normalmente aplicada no cotidiano e em projetos elétricos. Uma curiosidade, aqui nós temos uma conta de uma operadora de energia, uma fornecedora de energia, e como ela faz o cálculo do consumo dos usuários. Então, nós temos aqui como que ela fatura o valor de cobrança mensalmente. É definido em quilowatts-hora pela quantidade de quilowatts-hora consumidos e um valor de referência por preço único por cada quilowatt-hora consumido. Vejamos, os valores deles são calculados em quilowatts-hora. É possível, então, dimensionar os gastos dos dispositivos eletroeletrônicos. Será que é possível fazer uma verificação de economia do uso consciente de energia? Sim, é possível. Vamos simular que ela tem aqui uma potência de 108 watts. Então, no caso, vamos aplicar a fórmula de energia é igual a potência vezes a quantidade de tempo. No caso, uma geladeira fica ligada 24 horas por dia. Então, eu tenho aqui a potência do equipamento vezes a quantidade de tempo, 108 watts vezes 24 horas. E temos aí, então, o consumo em 2.600 watts-hora, ou 2,6 kWh por dia. Certo? Nós já temos o primeiro parâmetro. E agora, como é possível calcular essa geladeira do exemplo, o quanto ela vai consumir por mês? Já temos a informação importante. Primeiro, precisamos saber quanto ela consome por dia. E vamos então pegar esse valor e multiplicá-lo pela quantidade de 30 dias. Então, nós temos aí 2,6 kW hora vezes os 30 dias, que dá o resultado de 77,76 kW hora por mês. Então, especificamente definido como consumo mensal em quilowatts
hora da geladeira deste exemplo, ela terá uma média de consumo mensal de aproximadamente 77,76 kWh. Vamos pegar mais um exemplo, um computador game, supondo que ele tenha uma potência de consumo de 500 watts. Então, vamos aplicar a fórmula. Energia é igual a 500 vezes o tempo. No caso aqui, vamos definir 5 horas por dia. E aí temos 2.500 watts-hora ou 2,5 kWh por dia. Então, esse será o consumo médio diário deste computador. Agora vamos calcular o consumo médio mensal deste equipamento. Basta multiplicar então a quantidade de consumo diário vezes 30 dias. Nesse caso, como representado aqui no exemplo, 2.500 watts vezes 30 dias, que é igual a 75 kWh, o consumo médio mensal referente a este computador. Esta será a média de consumo real mensal para este equipamento. Mas e se no caso eu tiver algum equipamento em que o seu consumo não for definido em horas, mas sim em minutos? Como que eu faço? Vamos utilizar a mesma fórmula. Energia igual a potência vezes o tempo. Só que desta vez o tempo será definido em minutos e não em horas. Mas para isso nós precisamos primeiro realizar algumas ações. Vamos pegar aqui essa hipótese como exemplo. Se o consumo for definido em minutos e não em horas, primeiro, uma air fryer com a potência de 1.600 watts, utilizada 20 minutos por dia, alimentada por tensão elétrica de 110 volts. Qual o consumo desse aparelho em quilowatts-hora, dia e mensal? Primeiro passo, é preciso achar o coeficiente correspondente a 20 minutos. A fórmula define o cálculo para horas. E no caso aqui, não estamos lidando com horas, e sim 20 minutos. Uma hora é definida em 60 minutos, que vai corresponder a 100% do objeto da equação. Então, nós vamos ter que fazer uma regrinha básica de 3 para poder achar quanto corresponde 20 minutos. Da seguinte maneira, 60, do outro lado, colocamos o 100. Abaixo, colocamos o 20 e o x. Lembrando que a regra de 3 multiplica-se os números em diagonal. Primeiro, correspondente ao x. Então, nós vamos ter aqui 60 vezes x é igual a 60x. 20 vezes 100 é igual a 2.000. Montamos aqui a primeira parte da equação. O que precisa fazer agora? Deixar no lado esquerdo apenas a letra e os números do lado direito. Como? O x vai ficar igual aos 2.000 e o 60 vai passar para o lado direito dividindo. Então, nós temos 2.000 dividido por 60, que corresponde a 33,33, certo? Mas este ainda não é o valor necessário para utilizar na conta. Lembrando que nós estamos tratando aqui de horas e uma hora corresponde a 60 minutos. O que fazer então? Basta pegar este valor encontrado, 33,33, e dividir por 100. E temos então o coeficiente correspondente a 20 minutos, que é igual a 0,3333. Agora, com o coeficiente relacionado a minutos, podemos utilizar a fórmula para cálculo de energia. Vamos ver como fica. O segundo passo. Agora, podemos aplicar a fórmula de cálculo de energia. Energia é igual a potência vezes o tempo. O tempo, nós já conseguimos encontrar o seu valor de coeficiente. E fica da seguinte maneira: se os 20 minutos correspondem a 0,3333, colocando este valor na fórmula, nós temos, então, a energia, que é igual à potência, 1.600 watts vezes 0,3333. No caso deste equipamento, o consumo médio diário será de 533,28 watts-hora. Certo, já conseguimos resolver a primeira pergunta da questão. E agora, como que vai ficar o consumo mensal? Basta pegar então o consumo diário e multiplicar por 30. Energia é igual a 533,28 watts vezes os 30 dias e nós temos então o consumo em quilowatts-hora por mês de 15,998 quilowatts ou 15.998 watts por mês. Desta forma, para este exemplo, uma air fryer com a potência de 1.600 watts, utilizada 20 minutos por dia, vai consumir em média 533,28 watts hora por dia e 15.998 quilowatts aproximadamente por mês. Esse será o consumo médio aproximado deste equipamento. Espero que tenha conseguido entender a lógica de cálculo de consumo em watts.
Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, compartilhem suas experiências e até o próximo vídeo.